Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangá ao Quadrado. It starts in the theater, a night of encounters. Judeu, estamos aqui hoje para fazer mais uma discussão clássica dos nossos versos, que não necessariamente são versos, né? É, mas é bom porque sempre atrai os olhos, né? É, porque as pessoas gostam de ver treta. Muito bem. As pessoas gostam de ver treta. Damos ao público o que ele quer. E a gente, na verdade, vai tentar discutir aqui sobre traços de mangá, a arte envolvendo o mangá, e fazer uma comparação, uma, entre aspas, disputa entre os traços antigos e os traços atuais. O que mudou desde então, o que melhorou, o que piorou, o que tem de diferente, por que mudou, por que não mudou. Esse é o nosso objetivo aqui discutindo. Maravilha, vamos lá. Tomara que dê certo. Primeiro, 2 disclaimers. Já começamos bem. Não, vamos lá. É pra já evitar que alguém comente isso. Uhum. Primeiro, como todos os assuntos que a gente fala, a gente generaliza. Não quer dizer que todos os traços de antigamente eram de um tipo X e todos os traços atuais são de um tipo Y. A gente tá analisando como um todo. Sempre vão ter exceções. E segundo o disclaimer, como qualquer outro tema que a gente analisa, a gente não sabe porra nenhuma, né? Não era esse o segundo que eu ia falar. O segundo que eu ia falar é que eu ia incluir aqui na questão de traço, enquadramento, né? Que muita gente vai falar, não, enquadramento envolve roteiro e tal, mas pra essa discussão, né, não precisa ficar pegando esses pequenos detalhezinhos. O seu disclaimer é mais válido que o meu, com certeza. Então, Judeu, me diga, dê um exemplo aí de um mangá cujo traço a gente está considerando um traço de antigamente. Antigamente, até quando? Até Astro Boy? Ou até Hotoku no Ken? Acho que Hokuto no Ken é uma... É um bom exemplo. Não precisa acabar nele, né? Os traços continuaram depois disso, mas eu acho que o traço de toda a época até Hokuto no Ken e o que veio depois talvez seja uma boa divisão, né? Eu concordo. Não que Hokuto no Ken seja um divisor de água, na verdade ele tá bem, mas ele tá muito preso ao antigamente, no meu ponto de vista, pelo menos, não? Ele tá bem inserido ali no meio, né? Ele não iniciou um traço diferente. Ele, inclusive, tem um traço muito característico do que a gente vai acabar chamando de antigamente aqui. Que é os anos 80, né? Principalmente os anos 80 e até antes, né? Uhum. Então, primeira coisa, Judeu, o que você nota que tinha nos traços de antigamente, que não tem hoje, o que você vê de diferente, assim, que te chama mais a atenção? A primeira coisa que eu penso, quando eu penso em mangás de antigamente... Eu penso que são mangás mais fáceis de ler, de certa forma. Essa é a primeira coisa que eu penso quando eu penso em mangá antigo. Então, você lê Hajime no Ippo, você lê... mesmo, tudo bem, tem 500 capítulos, mas você lê esses 500 capítulos... 500 não, tem 800 já, 800. Mas você vai ler tudo isso numa velocidade muito mais rápida, né? Por quê? Porque os mangás antigamente tinham justamente... usavam enquadramentos maiores, eles... Não vou falar que eles eram muito presos, mas a visão que eu tenho é que eles eram muito... puxavam muito da visão cinematográfica que o Tezuka tinha quando criou os mangás. Ou não? Acho que sim. Até vou puxar um pouco mais pra antes do Tezuka, né? Porque o boom do mangá, ele veio principalmente no Japão logo após a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Que foi quando o Japão começou a se abrir pro exterior, começou a receber influência principalmente dos Estados Unidos, que é quando começou a abrir um monte de McDonald's, né, esse tipo de coisa lá. E aí veio junto a influência dos quadrinhos americanos. Então os mangás que já estavam começando a surgir nessa época, né, de uma forma que a gente conhece mais hoje em dia, eles começaram a absorver a estética do quadrinho americano. E aí o que é? Aquele traço mais caricato, né, para personagem, né, principalmente no começo, um traço mais caricato, quadros, né, os quadros das páginas bem determinados, né, eles eram bem regradinhos, assim.
Eu penso que eu tô lendo, tá saindo os scans de Gegege no Kitaro. É um mangá de 1959. Nossa! É um mangá bem famoso, é o que fez o revival dos yokais lá no Japão, né? Que ressurgiu com a mania de fazer histórias com yokais. Uhum. E se você vê os enquadramentos dele, é muito simplista. Uhum. A página é uma página com 8 quadrinhos, sabe? 1, 2, aí na linha de baixo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí acaba a página, vira 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sabe? É bem claro. Assim. São quadros bem quadrados, né? Não é aquela experimentação que hoje em dia o mangá é conhecido grande parte por causa disso, né? De toda essa manipulação com os quadros, uns retangulares, outros meio soltos, outros com sobreposição. Hoje em dia eles experimentam muito mais. Antigamente, exatamente, não tinha essa visão. Acho que esse é um bom ponto, viu? Aquela coisa de vazar do quadro, né? Um personagem tá além do quadro dele, né? Uhum. A imagem estourar, ou mesmo página dupla. Página dupla não é uma coisa tão comum em mangás antigos. Se você procurar, é bem difícil ter página dupla em mangá antigo. Justamente por essa influência americana que no começo os mangás eles acabavam sendo muito parecidos entre si, né? Em termos de traço. Se você for ver, tem pouca personalidade em mangás muito antigos. Hoje em dia, se você pegar qualquer mangá mais recente, sei lá, One Piece, Naruto, quando você vê o desenho que o autor fez, você reconhece que é o autor, né? Antigamente é mais difícil. Sim, tudo bem, concordo. Talvez hoje em dia também tenha um certo padrão estabelecido, né? Talvez a gente consiga diferenciar justamente porque a gente tem um conhecimento, uma familiarização com a mídia. Mas que antigamente era... Se hoje em dia é padronizado, antigamente é muito mais, né? Sem nem comparação, com certeza. E eu acho que inclusive vai além do traço geral. Eu levo pro character design, por exemplo. Tudo bem que vai além de Tezuka, né? Mas aquele padrão que ele criou é meio Sazae-san também, né? Todos esses grandes aí meio que estabeleceram esse negócio dos olhos grandes, nariz pequeno e todos pareciam um Mickey humano, né? Isso na época do Tezuka. Mais pra frente ainda, sei lá, anos 80, todos os traços mudaram, ficaram aqueles traços mais masculinos, pelo menos no caso de Shonen, Seinen, ficaram traços mais masculinos, mas eles eram muito parecidos entre si também, né? Se você pegar, sei lá, Gogol 13, Hokuto no Ken, Sakikage Tokojuku, tudo isso eles têm mais ou menos a mesma ideia de character design, assim, né? Principalmente os personagens principais, né? Todos sempre parecem os mesmos. E é uma coisa que eu tava vendo que eu achei muito interessante, é que nesse começo do mundo dos mangás, né, desde que surgiu até, sei lá, os anos 80, por aí, as histórias, se você for parar pra ver mesmo, não tinham muitos elementos fantásticos que a gente conhece hoje, sabe? Tipo, poderes que são extremamente visuais, os poderes, sabe? Eles eram coisas bem mais simples, né? Tipo, era um monte de soco, era um raio de energia, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, todos os golpes eram iguais, sabe? Não sei por que disso. Você levantou um bom ponto que eu não parei pra pensar nisso, de hoje em dia ser um pouco mais fantasioso. Então, tem eu li, né? Não sei se tá certa essa afirmação, né? Mas dizem que é porque logo após a guerra, o que as pessoas queriam mesmo eram histórias pra descontrair, não com superpoderes, sabe? As pessoas elas queriam um cotidiano feliz, sabe? Então por isso que tinha muito slice of life, tinha muito mangá de esporte, que ficou bastante famoso. Se você for ver o que a gente mais lembra daquela época, no comecinho dos anos 80, a gente lembra mais de mangás famosos de esporte, por exemplo, tipo Ashita no Joe e Kyojin no Hoshi. Então acho que as pessoas elas estavam menos voltadas pra fantasia. Acabou virando com o tempo, né? Já algo talvez até menos violento, de certa forma, não sei. Então, e aí a gente chega no Tezuka que você falou, né? Que o Tezuka e o Shinomura, eu acho que até mais o Shinomura do que o Tezuka. Talvez seja um sacrilégio aqui. Shinomura é o autor do Kamen Rider, Cyborg 009, esse monte de coisa. E o Shinomura, ele tinha uma carga de filmes muito grande. Eu não fui atrás da informação, mas eu lembro que uma vez lá num Talkcast, o Henrique, que participa lá com a gente,
ele citou que o Ishinomori via, sei lá, mais de 200, 300 filmes no ano, sabe? Tipo, ele via muito filme, ele era muito fanático por filme. Então, eu acho que ele deve ter até mais uma pegada mais de trazer esses enquadramentos cinematográficos, né? Aquelas páginas que parecem storyboards de filme, sabe? De pegar ângulos diferentes, de dar close, de dar zoom, de fazer uma visão panorâmica. Se você pegar qualquer mangá dele, você vê que normalmente o começo ele é muito cinematográfico. Não, eu consigo concordar. Eu li poucos mangás do Ishinomori, mas eu consigo ver ele trazendo isso para um ponto mais sendo mais influente do que o próprio Tezuka, de certa forma, no que a gente tem hoje em dia. Acho que é um bom ponto. Mas nessa época do Tezuka e do Ishinomori ainda, eu ainda vejo eles muito apegados a quadros quadrados, sabe? As mesmas coisas que a gente tinha antigamente ainda tem. Porque, sei lá, eu tava lendo a Dolph do Tezuka e é um monte de quadradão, sabe? Tipo, ele trabalha melhor com quadros, não é mais aquela coisa 8 quadrinhos fixos por página. É uma coisa mais, tipo, tem um quadro mais largo, um quadro mais alto, sabe? Tem umas coisas diferentes assim, mas ainda assim é muito pego a quadrados. O mangá que eu li do Tezuka, ele era um dos mais recentes dele. Ele já trabalhava com um quadro bem melhor, né? Talvez seja ele puxando influências de hoje em dia pra ele mesmo, né? Era um estilo bem mais Gekiga, né? Sabe uma coisa que teve um ponto de virada interessante que influenciou bastante traço? Qualidade da impressora. Explico. Me interessei. Continue. As impressoras mais antigas, aquelas impressoras mais analógicas, se você não podia fazer um traço fino, um risco fino, porque o risco podia não aparecer na impressão. Entendi. E por causa disso, e inclusive fazer muitos detalhes. Às vezes você fazia muitos detalhes e virava um borrão na impressão. Olha só. Então se você... Olha um exemplo fácil de você identificar, todo mundo vai entender esse exemplo. Você já viu o Cebolinha de antigamente? Sim. Aquele cabelo de Cebolinha, ele era muito grosso. E antigamente eram vários fiozinhos, aliás, né? Não eram só aqueles 5. Vai ver, tem até um pouco disso. Olha, que interessante. Por quê? Porque se o cara fizesse os fiozinhos, né? Só 5 linhas, né? Não ia sair na impressão. Né? Nossa, caramba. Olha aí. Então pode-se dizer que teve uma virada aí que o traço pôde se desenvolver mais pro detalhamento por causa das impressões. A gente não teria Asano Inyo Asano, se não tivesse uma impressora boa, sabe? Com certeza. Como que o cara ia detalhar a janela do carro que tá lá longe, lá no fundo, enquanto ele dá uma visão panorâmica da cidade, sabe? Tipo, ele não ia conseguir. Acho que deve ter até um pouco desse negócio das revistas japonesas serem impressas em papel jornal quase, né? De muita baixa qualidade. Nem que as americanas também eram, mas com certeza tem disso. Que interessante. Eu não pensei nisso, não. Por isso que os traços dos anos 80, ainda mais pra trás, são cada vez mais grossos, né? Se for parar pra ver. Pois até parece mais rústico, né? Parece uma coisa mais suja. Isso, essa é a palavra. Justamente porque precisava ser grosso. Aí, caralho, essa frase fica... Não, com certeza. Mas agora vamos falar de hoje, Judeu. Me fala sobre os traços de hoje. O que você vê de diferença gritante para traços de antigamente? É engraçado, né? Porque acho que hoje em dia, de certa forma, tem mais um fator social e de abrangência do público influenciando o traço do que algo mais técnico que antigamente, né? Então, o que influencia o traço hoje em dia? O que o público quer. Então, se o público quer moe e garotinhas bonitinhas e aqueles personagens típicos que dá pra ver na cara que é tsundere, esse tipo de coisa, é isso que você vai ter no mercado, né? Então, acho que muito do traço que a gente tem hoje em dia é mais influência do próprio mercado do que, tipo, por estilos artísticos, né? Que era antigamente. Eu acho que eu consigo concordar com isso também. Eu acho que também tem, hoje em dia, pelo menos se você for pegar em shonens mais padrões, né? Tem o traço, ele é mais clean. É um termo muito, muito design gráfico, né? Não, mas eu consigo ver de onde está vindo. É muito mais clean. Se você for para pegar, é uma página limpa, sabe? Os personagens, os character designs são limpos, não tem muita poluição, né? Se bem que eu penso em One Piece aqui, tudo isso cai por água abaixo, né?
Não, mas se você for parar pra pensar, o character design de One Piece é muito clean. Você consegue fazer o Luffy com meia dúzia de traços, sabe? É verdade. Agora vai desenhar o Kenshiro, sabe? Até na roupa, sabe? O detalhe era diferente, né? Uma coisa um pouco mais diferente. Hoje em dia é mais direto. Porque é engraçado, né? Meio que inverteu a situação. Porque antigamente você tinha aqueles quadros grandes, pouca informação. Não pouca informação por página. É isso mesmo. Pouca informação por página. Os capítulos eram bem mais redondos. E o traço era mais complicado. Não vou falar mais detalhista, né? E hoje em dia se inverteu a situação, né? Você tem esse traço mais simples e as páginas têm muito mais informação. É isso que eu reparo, pelo menos. Não consigo concordar com isso. Mas você não tem a impressão que hoje em dia... Porque assim, se você pegar antigamente, você consegue fazer uma média de traço da época, sabe? Tipo, Hokuto no Ken. Ele é uma média do traço que era no comum daquela época. Hoje em dia tem tanta coisa diferente saindo, porque o mercado evoluiu tanto e proporcionou tantas obras alternativas e coisas diferenciadas, que é difícil fazer uma média, né? Não, eu concordo. Meu, antigamente, você analisar, por exemplo, só a própria Shonen Jump. Antigamente você pegava na época de, sei lá, Samurai X. Você pegava Samurai X, o traço representava tudo que tinha ali. Então, sei lá, acho que Yu Hakusho, qualquer merda que estivesse lançando... Até o começo de Slandunk, por exemplo. Começo de Slandunk, com certeza. Mas hoje em dia... Mesmo, sei lá, se pegar Naruto, Bleach, Toriko, One Piece, eles têm um quê de parecido, mas se você pegar qualquer um dos três ali, eles não se parecem tanto, né? Cada um tem um quê autoral bem maior. Eu tenho essa impressão. Você sabe o que eu acho que talvez seja? Eu não sei, né? Não sei. Agora é uma teoria minha. Porque se você pegar filmes antigos, você vê que a forma de se fazer filmes, como as pessoas não sabiam ainda como fazer filmes, né? Eles faziam de uma forma meio que parecida entre si, né? Sabe? E conforme a mídia evoluiu, o que a gente viu experimentações, formas de filmar diferente. Hoje em dia tem 1001 jeitos de se fazer um filme, sabe? Eu acho que talvez o mangá tenha passado por esse processo, sabe? No começo ainda ele era bem cru, ele era até meio sem personalidade por causa do traço americano. E conforme ele foi criando uma personalidade, né? Foi direcionando para como vai ser a mídia agora, saindo das referências tão cinematográficas, sabe? Tipo, a referência cinematográfica regradinha, sabe? Tipo, eles começaram a tomar mais liberdade, esse negócio de quadro pra fora, personagens saindo pra fora do quadro. Acho que conforme eles foram saindo do padrão antigo e entrando no que seria o mangá atual, eu sinto que aí houve esse processo de abertura, né? De expandir o range de atuação. Não sei, eu tenho essa impressão. Eu consigo concordar nisso se você focar mais no seinen que veio do Gekiga. Porque shonen eu consigo estabelecer... Tô generalizando, vai. Shonen... A gente já avisou que já é generalizar. Shonen eu consigo imaginar pra mim uma linha do tempo clara de evolução de traço, porque tá assim hoje em dia. Agora seinen, aí sim eu consigo ver desde o que surgiu o Gekiga, que aí lá sim o traço era muito parecido, né, entre os Gekigas. Era tudo experimental, mas tinha um caráter parecido, né? E acho que ali das experimentações que surgiram de lá até o seinen de hoje em dia, aí abrangiu de forma inacreditável. Tanto que você pegar 2 seinens aí para ler, dificilmente o traço vai ser parecido. Acho que eu entendi. Quer dizer que o shonen ele é mais uma linha reta de evolução e o seinen foi uma pirâmide, né? Saiu de um ponto e virou um monte. Sim, porque aí sim passou por muito mais experimentação. Eu não consigo ver muita experimentação, tipo, em shonen, por exemplo. Tipo, o que era popular era o que vendia e aí foi seguindo. Eu consigo ver essa comparação com o cinema no que tange ao Gekiga e ao que ele tá hoje em dia, né? Consigo concordar, porque o shonen ele acaba sendo bem comum entre si, né?
Porque eu até fiquei meio inseguro de falar que Naruto, Bleach e One Piece não é tão parecido, porque eu acho que é bem parecido se for parar pra pensar. Analisando friamente é bem parecido, mano. É porque eu acho que a gente tá tão... Aquilo que eu já cheguei até a comentar, acho que a gente tá tão acostumado com a mídia que a gente começa a falar, não é igual, mas acho que se for analisar friamente é bem parecido, sim. Se você for pegar, que nem que teve aqueles especiais que autores desenham para outros autores, um ou outro a gente conseguiu olhar e falar, isso aqui é autor X. Tem uns lá no meio que você olha e fala assim, cara, quem que é esse cara aqui? Você vê um autor qualquer, sabe? Sei lá, do Naruto eu não percebi que era do Naruto. Tanto que toda a série nova que sai na Jump, quase todas parecem as mesmas, né? Tipo, se parecem entre si, né? Hungry Joker e essa da policial, por exemplo, que saiu recentemente, 2 juntos, eles são muito parecidos. Não só entre eles, como com outras coisas que já passaram na revista recentemente. Justamente. Consigo entender. Então acho que pra finalizar, Judeu, você consegue me dizer se existe traço datado? Traço datado. Porque a gente consegue ver que os traços de antigamente para os traços de hoje teve mudanças tanto ideológicas como mudanças físicas, né, de impressão. Então a gente entende por que teve traços daquele jeito antigamente, por que tem traço desse jeito hoje. Mas mesmo entendendo isso, você acha que tem traço que você olha e fala assim, não, isso aqui não funciona hoje em dia? Não, com certeza tem. O primeiro mangá do Tezuka que eu li foi Metrópolis. Já leu Metrópolis? Já. Cara, é horrível. Não só tanto no traçado do cara, né? Que, tipo, tudo bem, era o estilo da época, né? De onde o mangá surgiu, toda essa influência Disney. Mas a própria utilização de roteiro, não sei nem como falar isso direito. Era fraco, não era bom. E aquilo era o princípio do mangá. Então... é tipo não sei se você já viu o Astro Boy original, o mangá, você já viu algumas páginas? Nunca cheguei a ver umas páginas só. Não é ruim. Você percebe que no contexto da época ele é um bom traço para aquela época, e até hoje ele não é um traço ruim. Só que se você pegar o traço dele e dar uma piorada, aí ele vira Metrópolis. Com certeza. Não, Metrópolis eu achei horrível. Péssimo trabalho do Tezuka, né? Não, nossa, eu não sei. Será porque era novo? Era a sensação? Acho que foi um dos primeiros mangás dele. O que só prova que nem o deus do mangá ele é perfeito. Ele é perfeito, né? Ao contrário, na verdade, né? Mas tudo bem. Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas eu acho que é isso, né? No final a gente sempre faz um versus e a gente nunca decide quem ganha, né? Não, pra mim ganha o traço hoje em dia é bem melhor, não tenho nem dúvida. É verdade, né? A gente entende o contexto, a gente entende que traço antigo era daquele jeito, mas hoje em dia é muito melhor, né? Cara, não tem. Esse pessoal aí que fica no saudosismo, né? A gente só tem a aprender com o passado. A gente não tem que valorizar. A gente aprende com os erros que os caras cometeram na época. A gente tem que valorizar o que a gente tem agora. Tá certo, já generalizou que o passado é tudo uma merda. Tá? Com certeza. Tá bem. Leitura de e-mails do episódio número 19 sobre It, que a gente teve a participação de Fábio Urso do VideoQuest. Legal, foi um bom programa. Foi um bom programa, mas antes de tudo vamos pros recadinhos. Vamos. Primeiro eu queria fazer uma propaganda, Judeu, que eu acho digno. Vamos colocar o link no post, porque o nosso companheiro, o Max Andrade, o Piripaf, é Piripaf? Eu sempre leio Piripaf também, não sei se tá certo. Se não for, perdoe. Ele está fazendo um catarse, um crowdfunding, que é aquelas paradas que você doa, entre aspas, um dinheiro pro cara conseguir fazer um projeto, né? E aí ele é um artista de mangá e ele tem um mangá em publicação online que chama Tools Challenge, e ele tá fazendo um catarse, né, que é o nome do site,
para fazer o crowdfunding, né, levantar a grana para poder publicar no Brasil o primeiro volume. E aí ele precisa de 5K. 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 E aí vamos colocar o link aí pra quem quiser ajudar, dar uma olhada no mangá dele, ver como que é o projeto. É coisa de R$10. Se você doar R$20, você já ganha o mangá na sua casa quando ele sair, sabe? Então, e se o projeto não conseguir atingir o objetivo, tomara que alcance, mas se não conseguir atingir o objetivo, o seu dinheiro é devolvido, sabe? Você não vai perder o dinheiro. Então eu acho digno todo mundo ajudar. Eu fui lá, ajudei, fui o primeiro a ajudar, até me sinto feliz com isso. Eu tenho que ajudar. Eu com certeza vou. Então vamos aí, corrente apoiando o cara, porque o trabalho do cara é legal. Eu já dei uma olhada em alguns capítulos do coisa e tô esperando pra aquele que é um one shot que ele fez sobre crianças, que vai sair na Ação Magazine próxima. Quando vai sair a Ação Magazine eu não sei, né? Mas... Eu gosto de... Eu conheço ele já há um tempinho. Eu gosto mais de outros trabalhos dele do que o próprio Tools Challenge, né? Ele faz coisa boa, sim. Então incentivar o mercado como sempre, né, gente? Não faz bem. Um recadinho que eu queria deixar, faz um bom tempo que eu tô pra comentar isso, eu esqueci. Saiu The Music of Mary totalmente traduzido em português, né? Não sei se a gente pode fazer propaganda. A gente faz propaganda de scan, né? A gente sempre fez, sempre fez, sem problema, não. A gente não vai ser patrocinado por nenhuma editora mesmo. Foda-se. Se alguma editora um dia quiser lançar The Music of Mary, fala com a gente que a gente elimina essa parte do programa no futuro. Se os próximos podcasts começarem a gente nunca mais falar de Scan, você sabe que a gente tá sendo pago. Mas o Food Scans lá, os amigos lá, eu traduzo do Redouro pra eles, terminaram de traduzir The Music of Mary, eu acompanhei a tradução, tá muito boa, e a edição também. Nossa, cara, a edição tá, tipo, melhor do que muita editora aí que lança mangá, então... Então não tem mais desculpa pra não vir pro nosso podcast número 5 com The Music of Mary, né? Justamente, vão lá, leiam em português e voltem pra escutar o podcast número 5, por favor. Beleza, mais um recadinho. O Leonardo Souza, nosso companheiro de longa data, ele perguntou, né, porque agora a Toriko vai sair pela Panini, ele perguntou se ele estava acompanhando, procurando ler os scans para poder chegar junto conosco e ouvir os nossos comentários. Ele perguntou se ele para de fazer isso para comprar a edição ou se ele continua lendo o scan. O que você acha, Judeu? O debate então é apoiar o mercado ou apoiar o podcast, é isso? E agora, Judeu? Eu acho que você pode ler o scan e comprar mesmo assim. Eu não vejo conflito nenhum aí. Fazendo uma média sempre. Mas na dúvida pode acompanhar o Scan, que o nosso podcast é legal. Então, direto pros comentários e e-mails. Primeiro, eu ler um comentário aqui do Ju Monge no Mangatologia. Ele comentou lá que a gente falou sobre a censura, né, o Judeu comentou, não, porque os tentáculos são para desviar da censura, e aí o Urso comentou que na verdade já existia antes da censura. Aí o Jumonte comentou aqui, isso que o Judeu falou da censura alterar como o pornô do Japão é feito, é a mais pura verdade. O próprio Toshio Maeda, considerado mestre do hentai com tentáculos, mestre do hentai com tentáculos, olha o título do cara. Não, continua. Disse que começou a desenhar tentáculos porque pênis seriam censurados, mas tentáculos não. E é engraçado que teve um movimento de muitas pessoas comentarem sobre etes bem utilizados, né? O Saka lá no Mangatologia colocou um exemplo de Sayonara Zetsubo Sensei, que fala que o autor ele constrói toda a cena como se fosse um eti, né, como se fosse mostrar alguma coisa das meninas, e aí quando vai mostrar, em cima dos peitos, da bunda das personagens, aparece o rosto do ajudante do autor, sabe? Não, essa... Com a cara dele, assim, olha, é hilário. Procurem lá no post, no comentário, tem lá o link pra vocês darem uma olhada. É uma boa. Mas, pô, tá criticando o eti, né? Ele não tá utilizando o eti.
Aí que não dá pra saber, é aquele eterno problema, né? Até onde é crítica, até onde ele tá se aproveitando daquilo, sabe? Tá certo. De Nen, também no Mancadologia, comenta de Nanatsu Kaoru, que é um mangá sobre sadomasoquismo. Eu já cheguei a ler esse mangá, mas eu acho ruim. Eu acho ruim. Não... Você acha ruim como mangá ou acha ruim como eti? Como os dois. Não, como eti eu acho que deve satisfazer muito bem pra quem gosta desse tipo de fetiche, esse tipo de não sei o que é aquilo direito, mas eu não achei muito interessante não. Bom, mas fica aí o que sugeriram. E aí teve uma pequena discussão se GTO era um bom exemplo ou não. Comentaram lá no Mangas Underground, depois vocês dão uma olhada lá como se deu essa pequena discussãozinha aí. Mas você acha que é estranho? Alguém sugeriu que GTO era bom, o Daniel Alves sugeriu lá no Mangas Underground. A House, que eu descobri ser o Maurício Xavier, não sabia. Ah, olha só. Rebateu falando que o mangá é bom com ou sem o eti. Né? E eu acho que talvez o termo melhor pra se usar é bom apesar do eti. Que existe muita coisa que é assim, né? Tipo, é bom apesar de ter eti. Nossa, caramba. A gente escrachando o eti até nos comentários do e-mail, né? Não dá muita trégua, não. Não, há quem goste, né? Há quem goste e ficou ofendido com a nossa postura. Que foi o próprio exemplo do primeiro aqui, e-mail do senhor Will Cave, amigo também de longa data já. Ele falou que não gostou do programa, foi o pior mangá ao quadrado que ele já escutou na vida. Não tem muitos, né? Não, 20 já? Verdade, né? Pô, a gente tá ficando velho, hein, Judeu? Cara, tá foda. Ele comenta aqui: a maneira como vocês abordaram o tema, sem nem ao menos definir ao certo do que se trata, acabou deixando a coisa toda muito confusa. Eti não está necessariamente relacionado com fanservice. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Fanservice é qualquer elemento posto na história para agradar o espectador. Só um comentário que eu acho que eu não acabei não deixando claro, né? Mas tipo, isso eu sabia. Tanto que eu falei que o eti pode ser chamado de um fanservice. Só que eu acho que talvez, pela forma que eu falei, ficou parecendo que eti é fanservice. Mas não, o fanservice é qualquer coisa que seja feito pra agradar um fã, sabe? Independente de ser putaria, de ser qualquer coisa. Pode ser uma piada manjada, sabe? Personagens recorrentes, o Hitsugaya. Isso são tudo fanservice. Justo. Um tema tão amplo como esse, com diversos fatores culturais e mercadológicos envolvidos, tinha tanta coisa legal que vocês poderiam ter batido, mas pra mim ficou a impressão de que não sabiam direito o que estavam falando, talvez por não ter muito conhecimento do gênero mesmo, sei lá. Pois é, eu vou ser sincero aqui, eu não dou o cu quadrado pro eti, cara. Talvez tenha sido de fato um problema. O próprio Rubio Palusa comentou lá no Twitter que ele reclamou que foi um tema perdido, que tinha coisa interessante pra comentar, a gente comentou superficialmente e acabou perdendo um tema. Eu posso colocar um disclaimer no e-mail também? Porque eu adoro disclaimers. Que eu tenho a impressão, isso eu tive a impressão desde o podcast da morte do personagem de Death Note, lá que eu quase soltei o spoiler pra quem não sabia. Todo mundo já sabe, mas eu não vou falar. Que as pessoas, algumas comentaram que a gente podia ter abordado outros temas relativos a Death Note melhores do que esse. Sabe, tipo, nenhum mangá ao quadrado que a gente faz, ele é um definitivo sobre aquele tema. Às vezes a gente não aborda alguma questão, alguma característica, porque a gente tá querendo justamente guardar esse cartucho pra usar depois, sabe? Porque dá pra abordar uma parte só do tema e fazer uma conversa legal. Eu achei a conversa divertida, um monte de gente elogiou também. Eu achei que justamente foi uma conversa mais descontraída. Foi um mangá ao quadrado mais descontraído, talvez, de certa forma. A gente riu demais no programa, foi muito bom. Hoje é uma figura, né? Mas não quer dizer que a gente nunca vá revisitar o eti, né? Talvez com mais conhecimento, com mais boa vontade de saber o que a gente tá falando. Eu sinceramente não sabia direito do que eu tô falando. Não tem problema, eu não conheço muito de eti, eu não ligo. Você também não liga muito, com certeza.
eu até me incomodo, mas tudo bem. Quem mandou e-mail foi o Caio Donini, 25 anos de Campinas. Ele aborda no e-mail bastante sobre esse negócio do fetiche ser o fator principal do ecchi. E eu achei muito interessante e eu concordo, né? O próprio mangá que a gente comentou no começo sobre sadomasoquismo, né? Esqueci o nome dele agora. Nana no Kaoru, ele é basicamente baseado nisso, né? O fetiche é algo mais atraente do que o próprio ato em si. E é algo, se for parar pra pensar, mais fácil de inserir no roteiro também, né? Uhum. Então, os caras têm fetiche com calcinha. Mete calcinha lá, cara, acabou. Uma página calcinha voando. É bem mais fácil e, de certa forma, mais entendível do que colocar uma cena de sexo ali no meio, né? E também entra... você pode atingir um pulo... Alguém comentou, acho que foi o Gavi comentou mesmo, que é aquela coisa que é para adolescente, né? Adolescente nem sempre tem acesso. Hoje em dia tem, né? A putaria na internet, mas nem sempre dá para ele comprar uma revista de mulher pelada, por exemplo, e ver um ecchi que já satisfaz a vontade dele. Uhum, com certeza. Ainda mais de novo no Japão, em que tudo é censurado, né? Pois é. E agora, por fim, a gente não costuma trazer e-mails de assuntos antigos, né? De vez em quando a gente acaba recebendo alguém comentando um assunto mais antigo, a gente acaba deixando pra lá porque às vezes não se encaixa. Mas esse e-mail foi tão interessante que a gente vai ter que revisitar o tema The Music of Mary. Foi um e-mail da Natália Pereira. Então, assim, se você não leu The Music of Mary, não viu nosso podcast, pode pular agora pra não receber spoiler. Pode pular pra já pra próximo que a gente vai falar. Olha lá no guia, que a gente vai comentar esse e-mail dela. Cara, poxa, não leu The Music of Mary ainda, cara? O que você tá fazendo? Não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Falamos isso no começo do programa, meu amigo. Bom, enfim, então, e-mail da Natália Pereira, ela diz o seguinte: Music of Mary é uma obra tão complexa, traz tantas questões, que acho que a parte da religião, o ateísmo, é vista por cada um de uma forma diferente. Se vocês não sabem do que ela está falando, reouve o nosso podcast que a gente comenta um pouco sobre isso. Quando eu li, para mim ficou clara a visão espiritualista do autor, que foi completamente diferente do que o Estranho comentou. Os paralelos que vi foram todos em relação ao catolicismo. Os 3 homens sábios, que são os 3 reis magos, a Mary como, quem sabe, Jesus, pelo fato da imagem dela ser criação deles, ou mesmo Deus, e o Kai representando, no caso, Jesus, pois ele é quem recebe a visita dos 3 reis magos, que vão lhe falar de uma missão que tem que cumprir. Ele morre 2 vezes, assim como Jesus, que ressuscitou. E ela não falou isso, mas eu acrescento que Kai, ele tinha chagas, né, entre aspas, na mão, né, porque aqueles símbolos eram quase como uma referência às chagas, né, de Cristo. Nossa, é verdade. Olha, eu não pensei nisso, caramba. Seguindo pelo caminho que ela diz aqui, ó. Mas eu digo espiritualista porque ele fala em reencarnação várias vezes. A Pip pergunta pro Kai na primeira parte o que ele quer ser se ele tivesse outra vida, e ele diz que queria ser um pássaro. Quando a Pip se despede do Kai no navio, o Kai diz que na próxima vida eles vão se casar. Quando o Kai morre, só a Pip vê ele porque o Kai virou um espírito, sabe? Tipo uma visão espiritualista, né? Uma visão quase espírita, né? Da religião espírita. Tem muito de budismo aí, né? Eles acreditam bastante em reencarnação, né? Algo mais predominante no Japão. Uhum. Talvez venha mais daí. Talvez. E aí ela fala assim, ó, só pra acrescentar, quando o Kai não vira a chave, a Mary se despedaça e o Furuya nos mostra o que aconteceria com os personagens. Pra mim são como vidas, tipo reencarnações dos personagens, para traçar um paralelo com a nossa realidade. Pessoas que seguem o espiritismo ou outras doutrinas acreditam que a Terra está passando por uma mudança e todas as maldades irão ser banidas. Então, pessoas que compactuam com esses sentimentos maus seriam banidos para um lugar mais atrasado. Pode-se dizer que eles acreditam que a Terra iria se tornar um lugar como Pirit. Assim como eu acredito que Pirit era como a Terra antes de eles inventarem a Mary, já que toda a história é cíclica. Eu acho muito interessante porque meu pai é um espírita fervoroso, ele manja bastante de espiritismo. Uhum. E ele já me falou bastante sobre isso, que atualmente a Terra está passando por o que os espíritas chamam que a Terra atual é a Terra de prova e expiação. É um mundo de sofrimento. Você vem para sofrer, para pagar pelos erros de suas vidas passadas e para crescer espiritualmente, evoluir sua forma de pensar e crescer como forma de espírito. E que em algum momento a Terra vai entrar numa fase de regeneração,
que é uma fase que só vai ter coisas boas acontecendo na Terra. E quem não tiver bom o suficiente para viver nessa Terra vai ser mandado para um outro mundo, que é um outro orbe, no caso. Inclusive dizem que foi isso que aconteceu com a Terra no passado. E a civilização evoluiu porque trouxeram outros. Mas essa coisa eu não acredito. Mas faz bastante sentido com a ideia dela, de que talvez Spirit já seja uma terra de regeneração. E se você girar ou não a chave, é você fazer ela voltar para uma terra de provação e expiação, sabe? Tipo, faz voltar as coisas ruins, faz os espíritos ruins e os desejos ruins voltarem. Acho muito interessante essa visão. Não, achei interessante. E aliás, só como curiosidade, né? No judaísmo acredita-se exatamente nessa mesma coisa, que a vida que a gente está vivendo aqui agora é uma vida não de pecados, né? De recuperação de pecados que a gente fez de vidas passadas, né? Então talvez você morre e você entra nesse ciclo de reencarnação para pagar pelos pecados de vidas passadas, até que você alcance um nível espiritual por qual você vai para Pirit ou qualquer outro lugar que você acredite. Mas engraçado, né? Muitas religiões têm esse conceito e com certeza Furuyá pegou de quanto tanto é lugar para construir história. Interessante, gostei. Interessante, gostei bastante desse e-mail. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre Music of Mary, ainda dá tempo, né? Tipo, toda leitura de e-mail a gente vai falar de The Music of Mary. One Piece 689, A Ilha que Não Parece Existir. Bonito, né? O título desse capítulo. Às vezes eu passo sem ler o título, eu não sei por que eu faço isso. O título diz muito sobre o capítulo, talvez. Às vezes eu não quero levar spoiler, né? Que nem tinha em Dragon Ball. Goku morre, né? Tipo isso. Obrigado. Ele avisou já, cuzão. Bom, nesse capítulo teve um desenvolvimento do Brown Bird tentando... Ele percebendo que o Caesar é um cuzão e tentando se rebelar contra ele. E aí chega o Luffy e o Caesar explica pra ele o que é aquele fruto que o Mononosuke comeu, que é um fruto chamado Smiley, que é como se fosse um fruto fake, né? É um Zoan, do tipo Zoan, então faz a pessoa que come virar um animal, é artificial, e eles estão fazendo produção em massa e distribuindo para várias pessoas. E disse que já tem um puto exército de pessoas que comeram Zoan. Todos eles provavelmente embaixo da bandeira de um dos Yonkous. Não falou qual. E aí termina com o Luffy, e aí o Caesar fala, você vai querer arranjar uma briga com tanta gente grande, né? Com os Yonkous, com o Dom Flamingo e tal. Aí o Luffy vai lá e fala, eles sempre estiveram atrás de mim, esses caras aí. Dá um socão nele. Dá um socão que nem essa cena de soco que o Luffy sempre dá soco nas pessoas, né? Que o Oda já repetiu 1000 vezes essa cena de soco aí. Nesse mesmo ângulo, nessa mesma posição, na mesma bochecha, usando o mesmo braço. É a mesma coisa, mas tudo bem. Primeiro que eu acho que o que você achou do Smile, Judeu? Fala pra mim. O que eu achei desse negócio? Eu, sinceramente, achei um recurso de enredo barato. É isso que eu achei. Eu achei que, talvez não barato, mas eu acho que quebrou um pouco do misticismo que tinha o negócio, né? Tudo bem que talvez é o caminho para onde a história tinha que caminhar pra, tipo, que tá todo mundo overpower agora, né? O cara tinha que equilibrar de alguma forma. Mas eu não gostei muito, não. Mas eu acho que até faz sentido, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que em algum momento eles iam ter que fazer alguma forma que você artificialmente criasse poderes, sabe? Tipo... Porque o Vegapunk é um cara fodão e ele teria descoberto alguma coisa sobre isso. E talvez o Zoan seja o tipo mais fácil de se manipular, porque é só você inserir uma característica animal na pessoa, sabe? E talvez seja só uma evolução da ideia do Rumble Ball, por exemplo, do Chopper, sabe? Tipo, o Chopper já há muito tempo conseguia manipular o Zoan de uma forma diferente. Então quer dizer que o Zoan pode ser manipulável. Então nada impede o Zoan de ser extraível e multiplicável, sabe? Tudo bem. Engoliu a explicação?
Não, tá bom, vai. Amenizou um pouco. Tudo bem, vai, você tem razão aí. Desde o começo ele já tinha uma certa manipulação do Zoan. Tudo bem, justifica. Você teve uma explicação melhor que o próprio Oda, provavelmente. Talvez ele use a minha explicação no futuro, né? E também é ótimo porque é fácil criar character design, né? Só meter um cara com cara de animal lá e acabou, né? Tá feito, né? O que mais teve nesse capítulo? Teve muita enrolação com o Barba Marrom, né? Uhum. E enrolação, né? Porque eu não entendi pra que teve aquilo. Acho que foi eu fico pensando, eu tava tentando analisar sobre a ótica que o Oda já gastou vários capítulos explicando as crianças e agora gastou meio capítulo explicando sobre o Barba Marrom. Eu acho que é pra ele evitar alguém um dia chegar pra ele e falar assim, olha, você não explicou o que aconteceu com tal pessoa nessa parte, sabe? Então, tipo, ele fecha todas as pontinhas soltas que ele acha, sabe? Fala assim, não, as crianças é por causa disso e foram pra lá. O Barba Marrom foi por causa disso e foi pra cá. Agora vamos pro enredo principal. Você acha que tipo, criou esse monte de personagem aí, criou esse contexto e agora tá tentando juntar tudo, é isso? Só tá tentando justificar e falar assim, ó, aconteceu isso aqui com eles, agora vamos pro que interessa, sabe? Tudo bem. Tipo, se arrependeu que criou essa merda aí, agora voltou atrás, né? Isso é você que tá dizendo. Mais alguma coisa? Acho que a pessoa foi bem simples, né? Foi bem direto. Não mudou de núcleo nem nada, né? Foi um grande núcleo em volta do Caesar. Mas não foi muito bom, não. Eu não gostei muito desse capítulo. Não dá uma sensação One Piece pra mim, sabe? Eu gostei da ideia de Smile, né? Parece o nome de um pedreiro mal nomeado, sabe? O Ismail. Ismail. Nossa, ótimo. Já encerra, tá ótimo. Ismail, puta que pariu. Naruto 610 Jubi. É assim? Não sei. Jubi, não sei. Não parece ser o nome de um monstro causador de um cataclisma mundial, né? Parece. Parece o nome de bijuteria, né? Bom, nesse capítulo foi uma luta entre todas as pessoas que estavam ali presentes contra Jubi que renasceu. Jubi, o monstro de 10 caudas. Aí o Naruto entrou na raposa, aí depois a raposa pegou o Gai e engoliu, e aí depois não deu pra entender mais nada. Aí depois eles jogaram, aí eles fizeram todo mundo entrar dentro do olho do Kakashi, e aí jogou o Kakashi em cima do bicho, todo mundo saiu do olho do Kakashi, saiu um monstro de 8 caudas, saiu de dentro do olho do Kakashi. Não, isso que ele não conseguia malemar levar uma kunai. Não, esse eu achei. Nossa, puta que pariu. Esse eu achei o melhor. Que no capítulo passado explicou que a Kyuubi deu chácara pra ele, mas tipo, isso virou ilimitado. Não, porque se o cara tá com tanto chácara, faz alguma coisa melhor também. Por que ele não jogou o monstro dentro da dimensão, sabe? Puta que pariu, né? Por que não, né? Por que não? Nossa, é verdade, não tem explicação, não tem. E eu não entendi direito o que aconteceu. O monstro atacou eles, aí eles sacrificaram uma cauda, é isso? Eu não entendi o sacrifício da cauda, não entendi. Aí ele engoliu a cauda no olho, aí depois ele cuspiu o monstro inteiro no olho, eu não entendi nada. Ele absorveu... Eu reli muito, mas não entendi o que aconteceu direito. Olha aí, traço de hoje em dia pra você. Nossa, bom, pode ser que seja um daqueles casos que o Kishimoto explica a super estratégia no capítulo seguinte, mas pelo que eu entendi, ele queria que a gente entendesse o que aconteceu ali no meio, viu? Acho que no final o que importa é que saiu o Bi e o monstro de outro cara do olho e vai atacar o monstro de cima. E obviamente não vai ganhar, porque tá na cara que um coadjuvante não vai derrotar o monstro final. É sempre assim, quando tem esse conceito de monstro final, sempre tem o primeiro plano mega mirabolante que falha,
e aí depois surge o Deus Ex Machina pra vencer. Aí tipo, o monstro fica ainda mais poderoso, aí o herói fica mais poderoso, aí o monstro fica mais poderoso de novo. Aí assume uma segunda forma, né? Uma nova forma. Segunda forma, e aí tem o Deus Ex Machina. Maurício Xavier mandou um e-mail pra gente sobre essa parte de Naruto que você comentou que pro Kishimoto não estragar a escala de poder, ele tinha que trazer o Sasuke pra resolver. Ele ficou bravão, né? Ele falou, assim? Porra é essa que eu li? Ele fala assim, ó, fazer o Sasuke, ou Sasuke, eu vou falar Sasuke, tá? Não pegue no meu pé. Fazer o Sasuke aparecer e se aliar com o Naruto cagaria toda a caracterização do Sasuke e do Naruto. Não que elas não estejam cagadas, mas provavelmente cagaria um pouco mais. E cagaria em cima de tudo que significa o Shippuden. E, por que não, o mangá. O que você acha disso, Judeu? Ele direcionou pra parte que você falou. Não, eu concordo com ele. Se acontecer deles lutarem juntinhos de mão dadas, meu amigo, o mangá cagou inteiro. Porque eu falo isso quase desde que a gente começou o podcast. O que o pessoal vai lembrar e o que vai ser importante no mangá vai ser a luta final do Naruto e do Sasuke. Tem que ser bom. Tem que ser bom essa merda. Sabe uma saída que pode ser elegante? O Naruto fazer um golpe lá, tentar atacar e ele desmaiar, sabe? Desacordar. Só que a Kyuubi fica acordada, mas o Naruto desacordar. E aí aparece o Sasuke. E aí ele usa o Sharingan pra controlar a Kyuubi e aí ele luta com o Madara e com o monstro. De certa forma, poderia ser uma saída mais elegante. Naruto desacordar e aí o Sasuke lutar, né? Talvez. Pode ser. Acho que não, mas... Acho que não. Funcionaria. Algum Deus Ex Machina envolvendo amizade vai aparecer, porque agora que eu lembrei, o Utz comentou no último episódio que vai aparecer aquele pessoalzinho, né, aquele exército, e aí vai ter todo aquele negócio de amizade, porque teve todo aquele negócio do pessoal pisando na terra, lembra daquele capítulo? Sei. Bonito, foi um capítulo bonito, mas tipo, vai ter... eu tenho amigos, eu consigo, yes, uau! Sei lá, vamos fazer uma Genkidama da amizade ali. Justamente. E uma coisa que eu percebi nesse capítulo, comentando rapidinho, que eu tô achando que o Madara vai dar o gato no Tobi. Não, com certeza. Você viu ele falando assim, tipo, vamos fazer o Tobi chegando pro Madara e fala assim, bom, já que a gente liberou o monstro, vamos fazer o plano lá da lua? Aí o Madara falou, calma aí, cara. Vamos terminar aqui primeiro. Mas cara, não tem que terminar, é só fazer o bagulho. Não, cara, calma. Sem pressa. Sem pressa. Já te ajudo. Já vamos aí. Pela musiquinha que está tocando, acho que alguns concluíram já que não vamos falar de Toriko essa semana. Já tinha avisado que a gente não ia falar de Toriko. A gente não vai falar de Toriko porque não tem Toriko, né? Porque se tivesse a gente falaria. Porque é muito melhor que a alternativa que sobrou pra gente, que é Bleach, capítulo 517. Qual o nome? Eu não sei. Starway to Heaven. É verdade, né? Pontos para Cubo. Começou na vantagem. Começou bem. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Eu quero que você, Judeu, me fale o que aconteceu nesse capítulo. Eu quero ver você explicando. Ficaram conversando com... Bleach tá nessa agora, né? Não tem mais cara foda pra trazer, então o Kubo resolveu usar a desculpa de que tinha um pessoal que era muito mais foda, que não podia aparecer porque não fazia parte da responsabilidade dele. Não, mas ele já tinha plantado essa semente. Vou defender o Kubo aqui. Eu vou ser o advogado do diabo hoje. Diga. Ele falou já isso no passado. Ele já tinha falado que existia a Divisão 1, a Divisão 0. Inclusive, Esquadrão 0, não lembro qual que é o nome. Inclusive, era um das, entre aspas, pontas soltas que os fãs reclamavam que não podia acabar no Aizen por causa disso, sabe? Por causa do Esquadrão 0. Ele já tinha comentado exatamente isso, que existia Esquadrão 0. Ele tinha falado que... Ele falou justamente que o Shinji, né, apareceu aquela gordinha lá pra falar com o Shinji,
Que o Shinji é aquele de cabelinho tigelinha. Sim. E ele tinha falado que a mulher que treinou ele tinha ido pra esse esquadrão, sabe? Então, tipo, ele já tinha plantado essa ideia. Tudo bem, então. Tá. Mais um ponto. 2-0 Cubo. 2-0 Cubo. Vai, beleza. Manda bala. Continua com a sinopse aí. Aí eles conversaram, e aí? Eles conversaram... E aí conversaram mais um pouco, teve esse meio que nostalgia que o leitor não fazia parte, porque não dava pra entender ninguém lá, né? Acabaram de traduzir os personagens. E aí teve essa conversa entre os personagens, eles justificaram, né? Foi praticamente um capítulo de justificativa por porquê todo mundo morreu e o Esquadrão Zero ficou parado, né? Porque não é responsabilidade deles, basicamente é isso. Dava pra explicar isso em uma página, mas teve que fazer em um capítulo. E aí terminou... Primeiro falou que vai levar os feridos pro lugar lá do rei, lá o Palácio Real. É porque aquela velhoca lá não consegue curar todo mundo, né? Aparentemente ela é incapaz. Teve toda uma construção em cima dela de, tipo, você não é capaz. Mas, tipo, antes ela era mó curadeira do caceta, eu não entendi isso direito. Mó dó, né? Tipo, ela era mais fudidona e ela não fez porra nenhuma, né? Não, antes no mangá de uns... Porque eu lembro que na Soul Society, todo inimigo que o Ichigo passava, você achava que ele morreu, né? Porque vinha um puta corte do caralho no torso. Não, filha da puta morreu. Mas a mulher sempre conseguia ressuscitar todo mundo, né? Pois é, ela não fez todo mundo. E aí no final vai levar todos esses feridos, que todos esses feridos são, na verdade, o Byakuya, a Rukia, Denji e o Ichigo. Aí o Ichigo, ele falou, mas eu não tô ferido. Ah, não, mas a gente vai levar você por causa de outro motivo. E aí ficou no ar qual seria esse motivo. E aparentemente no final aparece alguém do Ecomundo, é isso? Eu não entendi. Alguém que está no Ecomundo falando com ele por um áudio. Provavelmente o Urahara. Provavelmente, faria mais sentido. Aí minha pergunta é, primeiro, e o Zaraki? Ele tava tão fudido quanto os outros. É verdade, né? Onde é que ele... Tinha muita gente que tava pra morrer feio, né? Nesse capítulo, nessa sequência. Vamos levar só esses 3 aqui. Tipo, deixa os outros aí, esses daqui são mais importantes. Porque principalmente o Zaraki, né? Que parecia ser o mais importante, né? Tipo, ele não tem bancar, então não tem problema, ele é fodão sem. É justamente uma peça importante ali no meio, né? Foi meio que abandonada. Uma coisa que eu acho digna de nota é que eu já achei a Soifong foda. Mas nesse capítulo ela foi tão humilhada, né? Tipo, desde que ela usou a Bankai dela, ela só foi humilhada, né? Ela só fez o papel da menina cabeça dura, ela só apanhou, sabe? Tipo, eu tô com muita dó da Soifong. Eu gosto dela também, mas aí é verdade, né? Desde que apareceu aquela Bankai sem graça dela, né? Coitada. Pô, eu achei interessante o conceito da Bankai. Era sem graça porque não tinha poder legal. E a gente gosta de Bleach por quê? Porque a gente gosta de ver poder legal. Na verdade eu não gostei muito da Bankai dela porque muda muito da Shikai pra Bankai, sabe? Tipo, muda o conceito. Um é um negócio assassinato sorrateiro e o outro é uma bazuca, sabe? Não, justamente o que representa a personagem, né? Pois é. Eu lembro aquele cara cego lá, o poder dele é deixar todo mundo cego, né? Ninguém escuta, nem nada. O cara da raposa é um gigante. As bancárias acabam meio que combinando, né? E não foi muito assim com a Soifong, coitada. Coitada mesmo. Mas então eu te pergunto, ô Judeu, o que você acha do Ichigo ser filho de uma Quincy? Porque foi isso que deu a entender nos últimos capítulos, né? Porque ele despertou o poder, aí se você relembrar, teve uma vez que o Aizen falou, você é um filho de um Shinigami com uma, e aí cortou, mas, sabe, só pelo poder que o Ichigo manifestou, provavelmente ia falar que era de uma Quincy. Na discussão do capítulo de One Piece, eu comentei que um certo caráter lá era recurso de enredo barato. Eu gostaria de voltar a minha palavra para não ficar um negócio tão discrepante, né? Porque isso sim, meu amigo, que é recurso de enredo barato, né? Do nada... Bom, tudo bem que sempre tinha esse mistério, né? Em cima de quem era a mãe dele. Mas assim, se a mãe dele era uma Quincy... Como é que ela morreu pra aquele bostinha, né? Tipo, ela tinha que estar muito, sabe? Tipo, distraída. Tropeçou, caiu na flecha, sabe?
Não tem como, sabe? Não, ele vai explicar isso ainda, eu tenho certeza. Mesmo, cara, mesmo se isso fizer sentido, é um negócio que parece tão forçado, né? Uhum. Tipo, todo poder novo que aparece, o Ichigo tem que ter. Sabe, eu acho isso tão horrível, tão forçado, a palavra é forçado. Porque, tipo, não, porque apareceu não sei o que, Shinigami, beleza, ele é Shinigami. Ah, não, mas existem bancais, beleza, ele aprende bancai. Ah, não, mas existem os Vizards, não, beleza, ele é Vizard. Ah, não, mas... Os Fullbringers controlam as almas das coisas. Ah, ele também é Fullbring. Ah, não, mas aí tem os Quincy's voltaram. Ah, não, ele também é Quincy. Tipo, porra, mano. Cara, chega. É verdade, toda hora constrói esse negócio de que ele é o único especial ali no meio que junta tudo, né? Uhum. E agora sabe uma outra coisa que vai acontecer? Personagens que apareceram agora do Esquadrão Zero vão vestir de pompas, vão derrotar personagens inúteis e vão morrer ou serem derrotados pelos personagens que são realmente de fato vilões. Porque foi assim que aconteceu com os capitães, quando teve Soul Society, sabe? Tipo, apareceu, não, os capitães são fodas. Aí eles foram todos derrotados por uns bostinhas. Que foi o Shed. O Shadow ganhou do. Nossa, o Shed, né? Ganhou do Mayuri. De quem que ele ganhou mesmo? Não, o Quincy ganhou do Mayuri. O Shed não ganhou, o Shed apanhou. O Quincy ganhou do Mayuri. E aí depois apareceram os Vizards. Os Vizards não ganharam uma luta, cara. De ninguém nada, né? Não fizeram porra nenhuma. Eles eram os caras fodões e eles perderam todas. Fizeram nada, né? Verdade. Não, mas isso é porque todo aquele arco da falsa cidade lá foi uma escrotidão só, né? Tipo, eu acho que isso é um caso à parte, porque nada lá teve motivo nenhum, né? Tipo, todo mundo morreu e nenhuma morte foi relevante pro enredo, nada. Foi uma bosta. Uma bosta mesmo. Serviu só pra perder um braço do Yamamoto, grande bosta. E ele morreu agora, então tanto faz, né? E por que a menina não recuperou o braço dele, né? Eu fico pensando isso, né? Tipo, todo mundo que tem machucado lá, qualquer tipo de cicatriz, é só chegar lá pra menina, faz um favor aí. Sabe, tipo, por que ninguém foi chamar ela ainda pra curar os caras que estavam morrendo? Né? Não, caralho, mano. Não, é muito verdade isso, caralho. É verdade, né? Então, é por isso que a gente reclama de Bleach, gente. Sabe, que fica claro, é muita coisa que é feita pelo estilo e não pela lógica. Não é nem furo de roteiro que eu tô falando, porque tem muito furo de roteiro. É consistência de roteiro, sabe? Uhum. Tipo, motivações, esse tipo de coisa. Todo personagem secundário é inútil. Toda vez. Toda vez. Pois é. E aí esse negócio de surgir uma nova Bankai que ele vai fazer aí, eu não quero nem ver isso aí. E sabe o que eu também não quero ver? São os comentários que vão fazer depois disso. Não, eu quero ver. Vou ver, vou masturbar pra eles. Que nem o Kubo faz com as críticas. Justamente. O recomendação da semana, como prometido, é uma recomendação de um ouvinte, Judeu. Ouvinte, foi mesmo, né? Caramba, deu certo, viu? Eu tava com o cu na mão, eu tinha medo de que ninguém ia mandar, a gente ia ficar com essa cara de bosta aqui. Falou, não rolou, então vou recomendar Naruto, porque não tinha preparado nada. Mas não mandaram e a gente até teve que escolher. Mandaram no plural, né? Justamente. Mais de uma pessoa mandou. Já tem fila, então no programa de número 25 já tem alguém. Já tem alguém, se você ainda pode mandar mande a sua recomendação gravada em áudio e a gente pode ser que você fure a fila se você fizer uma recomendação legal. Enfim, e a recomendação dessa semana foi de quem, Judeu? Foi de quem mesmo? Maurício Xavier. Ah, é verdade, né? Puxa, cara, eu lembrei só do mangá, não lembrei nem de quem foi direito. Olha só como o cara trata os nossos ouvintes. Não, mas o Maurício Xavier, eu conheço ele, amigo de longa data já. Então o Maurício Xavier mandou pra nós a seguinte recomendação que vocês vão ouvir. Põe na tela!
Viu? Aí na edição, você sabe o que você pode colocar de efeito? Fazer tipo sintonizando um rádio, sabe? Tipo um efeitozinho. Ou aquele... Tipo, sabe? Aqueles efeitos escrotos de televisão. Pode ser. Pode ser algum efeitinho pra quando entrar na fala dele, e aí quando sair você... Olá, judeu ateu, olá estranho, olá público ouvinte do Mangá ao Quadrado. Eu sou Maurício Xavier, de vez em quando eu respondo por house pela internet afora e eu tenho uma recomendação pra galera. Minha recomendação se chama Planets. Planets se passa na década de 2070, em um nível assim razoável da exploração espacial dos seres humanos. A gente está começando a estabelecer colônias na Lua, fazer viagens para Júpiter, coisas do tipo. Só que o foco do mangá é na tripulação da Toy Box, que é uma nave que coleta lixo espacial. É um mangá sobre garis no espaço. Eu estou recomendando Planets por dois motivos. Primeiro é o seguinte, eu estava dando uma passada pelos títulos que já foram recomendados pelo programa, pelo Mangá ao Quadrado. E vocês já passaram por títulos sobre guerra, que nem Quem Pé Descalço e Hiroshima, Cidade da Calmaria, por Battle Shonen, que nem Keikashi e Crimson. Horror, né, com o Uzumaki e tal, psicológico curtinho, teve muitos. Só que eu tava sentindo falta de um sci-fi. Até teve Hotel, que é sensacional, Hotel é excelente, mas não é tão focado assim no sci-fi, quem leu deve reconhecer. Então, pra balancear um pouquinho esses gêneros, eu tô recomendando Planets, que é um hard sci-fi. Pra quem não sabe, hard sci-fi é uma corrente da ficção científica que se baseia em realismo. Não tem sabre de luz, Stargate, essa caceta toda. É um negócio cientificamente realista, meio pé no chão mesmo. É uma experiência bem válida para testar esse tipo de coisa, ver como é que funciona uma obra cientificamente pé no chão, que afinal não é uma coisa que se vê todo dia. Eu não reconheço tantos exemplos assim, em mangá ou no geral mesmo. O outro motivo, o principal motivo, é que Planets é absolutamente maravilhoso. É uma obra do meu mangaka favorito, Makoto Yukimura, que é mais conhecido por Vinland Saga, que é o meu mangá favorito. E Planets é simplesmente excelente em todos os aspectos. Ele tem um elenco de personagens de altíssimo nível. É muito raro você ver um personagem relevante em Planets, assim, um personagem que não parece humano, não parece válido, não tem lugar na obra. Quase todo mundo é muito bem desenvolvido, principalmente a tripulação da Toy Box, são 4 personagens mais ou menos. E o Hashimaki, que é o personagem principal, caralho, é simplesmente fantástico o desenvolvimento dele durante a obra. É muito bom mesmo, é um dos melhores exemplos que eu conheço de desenvolvimento de personagem durante obras curtas. Não tem como discutir muito sem dar spoilers, mas é muito variado em temas e é muito bom em todos os temas que ele trata. É um mangá futurista e tal, mas também é muito atual nesses temas, ele é bem universal. E Planets também é uma arte sequencial simplesmente excelente. Tem muitos momentos que o mangá usa pouquíssimas palavras para falar o que quer falar, mas ele sempre tem uma imagem muito simbólica, uma frase bem impactante. Planets é uma obra pensada para a história em quadrinhos, porque enfim, mangá é história em quadrinhos para quem não sabe. E é uma obra pensada em história em quadrinhos e feita como história em quadrinhos. É um ótimo exemplo assim de onde a mídia pode chegar, de como o mangá pode ter mérito próprio como forma de arte, forma de expressão. E fazendo um pouco de publicidade aqui, se você se interessou por Planets, leia, obviamente, primeira coisa é isso. E uma dica para quando você acabar de ler a obra, eu e os amigos meus temos um blog chamado All Fiction, e eu analisei Planets com spoilers lá. Se você ler o mangá, gostar do mangá e se interessar por uma análise com spoilers, você pode dar uma passada lá que é um post interessante. O endereço é o www.allfiction01.wordpress.com. E é isso aí, pessoal. É um Planets. Um abraço para os ouvintes, para o estranho, para o judeu. Até mais. Bom, tá aí a recomendação do Maurício Xavier, Planets. Judeu, o que você tem a dizer sobre a recomendação do Maurício Xavier? Recomendo, viu? Porque eu gosto bastante de Planets. É um ótimo. Eu acho que é um ótimo cala-boca para quem acha que Vinland Saga é forçado as análises que as pessoas têm em cima dele. Porque, mano, Planets
é profundo e é claro isso, né? Não tem subtextos, né? O cara constrói uma história linda ali no meio, realista, mesmo sendo sci-fi, né? Como ele falou. Putz, eu acho que o que eu gosto muito em Planetes é essa pegada real que ele dá. Tanto para os personagens como para o mundo, né? É um mundo bastante crível. Você consegue aceitar que realmente as coisas são daquele jeito, sabe? E daqui a alguns anos vai ser assim, tipo. Eu consigo envisionar isso. Talvez alguns recursos lá meio tipo, baratos, né? Não, eu super comprei a ideia do ônibus espacial para fazer viagem distante no planeta, sabe? Tipo, em vez de você percorrer com um avião próximo ao solo, você vai até o espaço e volta, porque a viagem é mais curta no espaço, sabe? Puta, eu super comprei essa ideia e eu acho que o futuro vai ter assim, cara. Nossa, não, foi tudo muito bem pensado, com certeza. Não vou nem falar mais porque a recomendação vai ficar muito comprida, mas recomendo o Planetis, com certeza. Eu também recomendo e a gente um dia entra em consenso de como é a pronúncia, né? Planetis, eu sempre falei Planetes. não, puta que pariu. Foi a minha mente assim, cara. Assim, that's the way I roll. Não, cara, você é outra coisa, meu amigo. Eu já desisti. Planetes, é sério? Eu sempre falei, cara. Nossa, a minha mente é assim. Puta que pariu. Tudo bem. Mas é isso, né? Depois dessa, só consigo dizer até semana que vem. Até semana que vem e mandem suas recomendações.